Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o evangelista Celso Garcia, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Mato Grosso, em Querência. E eu quero, desde já, saudar todos vocês, amigos, irmãos, ao meu pastor presidente, pastor Vanderlei José Ferreira. E nós vamos trazer aqui para você uma palavra, um ensino sobre a lição número 7, o ministério de profeta. É apenas uma pré-aula, né, desta lição de domingo, agora próximo, no dia 16 de maio de 2021, onde nós vamos aprender essa maravilhosa palavra. Nós temos aqui um texto muito básico, um texto áureo, que nos chama muita atenção, dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Nós estamos estudando os dons espirituais e ministeriais. Uma maravilhosa lição. No dia deste domingo, nós estamos estudando o ministério de apóstolo. E agora, na lição que vem, nós vamos estudar o ministério de profeta. É uma maravilhosa lição, onde aqui apresenta em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 28, uma ordem, né, onde apresenta ali primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, você vê a ordem como é fundamentada este ministério de profetas para a igreja daquela época, da igreja de Cristo, que foi fundada pelo cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Então nós vemos aí os objetivos gerais dessa lição. Será fundamental para nós, para o nosso elevo espiritual, para o nosso conhecimento. Esta lição ela se divide aqui nos objetivos específicos, que são a função, né, do ofício de profetas, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. A função e o ofício, e o verdadeiro do falso. Qual é o verdadeiro profeta e qual o verdadeiro ou falso profeta? Como que nós vamos visualizar, como nós vamos identificar o verdadeiro do falso profeta? Sabendo que profeta, né, é um dom, né? Esse ministério de profeta é um dom de Deus, segundo Deus, porque essa mensagem não vem do homem, é uma mensagem que vem divinamente do Espírito Santo. Ela vem para nos capacitar, para nos orientar, nos dar a direção correta, a direção sábia. Por isso que esta mensagem ela não pode ser vinda, né, do homem, ela vem diretamente de Deus. Então nós temos aqui esta lição onde vai tratar dessa questão do ministério, o ministério de Deus para o homem. Então, como que o homem transmitiria ali a palavra? Ele era considerado, então, um profeta, de uma forma credencial na igreja primitiva. Ele tinha esta função, essa titularidade. Ele tinha essa nomenclatura, né, de profeta. Hoje em dia nós temos profetas, porém na função de profeta, não na nomenclatura de um profeta de Deus, um homem profeta de Deus. Porque profeta lá no Antigo Testamento, nós sabemos, e também no Novo Testamento, que ele era um porta-voz de Deus, era aquele que falava diretamente com os homens, vindo de Deus a mensagem. Não, ou seja, diferentemente do sacerdote. O sacerdote leva os problemas dos homens para com Deus, ou seja, ele fala do homem para com Deus. Esse é o ofício do sacerdote. Mas do profeta é aquele que recebe do alto pela inspiração divina e ele então transmite para a igreja ou para o mundo uma mensagem profética. E nós observamos aqui pela essa lição, essa pré-aula, que nós teremos aí muitas coisas para ver nesta próxima lição, onde nós vamos estar estudando vários e vários assuntos, porque ele tem um valor, meus irmãos, meus amigos, tem um valor maravilhoso que qualifica a igreja de Cristo. E em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, a profecia tem uma função fundamental para a igreja de Cristo.
No Novo Testamento, a pessoa era incumbida de transmitir esta mensagem, a mensagem vinda do alto, a mensagem revelada, a mensagem que transmitia ali uma edificação para a igreja, né? Mensagem que vinha de Deus também exortava, a mensagem que vinha de Deus também edificava as pessoas que ali estavam. Então era muito importante este embaixador, também chamado de porta-voz, né? O profeta, ele é um porta-voz, ele é um embaixador do céu, né? De Deus para o reino dele aqui na terra, pelo qual foi implantado. E qual seria então esse conceito de profecia, de profeta, né? Desse ministério de profeta? Qual seria o conceito? O conceito é que este embaixador, ele fala dos interesses do reino de Deus de forma divina, né? De forma espiritual, dentro desse contexto secular que nós estamos vivendo. Então, o profeta, ele fala, ele é o embaixador, é aquele que fala a mensagem de Deus para o homem, ou seja, o interesse do reino de Deus aqui no nosso mundo, o qual nós estamos vivendo, o qual o próprio Cristo implantou a igreja na terra. Então o profeta, ele traz a mensagem, né? É os interesses do reino de Deus, não é o meu interesse. Não é o interesse daquele que usa essa nomenclatura, usa essa titularidade, essa credencial, aquele que posta nas redes sociais suas credenciais, ou que ele cria até cartas dizendo que ele é um profeta, que ele é um escolhido, o homem de Deus, né? Então, o profeta verdadeiro e o falso, nós vamos ver nessa lição e nós temos que identificar qual é o profeta de Deus, né? Como que esse profeta age. Nós sabemos que o ofício do profeta, o ideal não é do homem. O ideal, ele é divino, né? O ideal, quando nós vemos aqui o pensamento, não surge de uma pessoa que tem um desejo de conquistar alguma coisa aqui na terra ou entre os irmãos, mas a ideologia, ela vem do alto, né? O ideal de Deus é divino, é através do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver dentro do ofício de profeta que esse ministério ele precisa haver uma fonte de inspiração. Tem muitos intelectuais, pseudos profetas que traz uma palavra e até convence multidões, convence ministérios, pastorados, né? O contexto eclesiástico ali, onde as pessoas ganham fama, ganham ali aplausos, né? Holofotes, e eles se sentem muito bem nesse inteirinho. Eles acham que agora ele é o profeta. E quando as pessoas também, muitas vezes nós, irmãos, acabamos dizendo, ô profeta, e a pessoa que não tem um certo cuidado, o desavisado, ele acaba colocando isso na cabeça. Nossa, eu sou um profeta, eu agora sou um profeta, e acaba que gerando problemas no ministério. Então nós temos que entender que a inspiração, né, de Deus na vida do profeta vem através do Espírito Santo. Então, para nós identificarmos o ofício de profecia do profeta, nós temos que saber onde vem a sua fonte. A fonte deve ter inspiração. A fonte deve ser do alto, deve ser de Deus, tá? Eu quero dizer aí para você também, que está nos ouvindo essa pré-aula, que essa era uma revelação recebida de Deus. Então o profeta, ele não recebia do Papa, não recebia do maioral da política, ou do maioral eclesiástico da época, da família, o pai de família, aquele homem muito próspero, que dizia ali uma mensagem, ou aquele letrado, um intelectual, e agora traria para a igreja aquele conceito, aquela ideia, que era uma ideia humana, um conto de fadas. Não é dessa forma. O ofício de profeta, nós estamos vendo aqui, o ministério de profeta tinha que ter uma revelação, e essa revelação tinha que ser recebida
de Deus, tá? Tinha que ser vinda do alto. E qual que seria a fundamentação, qual seria a finalidade, quais seriam os objetivos dessas mensagens que vinha de Deus? A fundamentação é que as mensagens desvendavam aquilo que estava oculto. Olha que interessante, desvendava aquilo que estava oculto. O nosso Deus, como diz lá no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 22, diz a Bíblia que Deus revela o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Então o nosso Deus é um Deus que desvenda os mistérios, desvenda o pecado, desvenda o que está oculto. Por isso a importância da profecia, né, nos dias atuais, a importância de termos profetas inspirados pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem ao povo. Nós também vemos que os profetas anunciavam o juízo de Deus que iria vir sobre a terra. Eles emitiam ali os valores, e também as advertências divinas que Deus traria àquela geração, àquela população, e todos precisavam então se alinhar às coisas de Deus. Nós vemos aqui dentro da lição uma tipologia bem interessante dentro desses textos, que são as expressões, né? As expressões que eles usavam. Para a gente identificar como o profeta usava, dentro dessa tipologia expositiva, né? As formas usuais para começar uma mensagem profética. Nós temos aí na Bíblia Sagrada, em Jeremias capítulo 1 e o versículo 4, e outras referências, onde fala, né, que veio sobre mim, né, a palavra de Deus. Sempre o profeta, ele falava muitas vezes não tão veemente, mas tem profetas que falam de forma mais enérgica, né? Outros já falam mais naturalmente, não importa o modo, o modelo, mas interessante é que a linguagem era usada desta maneira. E veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 4. E também Deus falava com esses profetas para revelar ao povo, usando símbolos, usando sonhos, usando visões, para trazer uma revelação importantíssima para o povo daquela geração, daquela época, daquela comunidade local e também a comunidade que estava longe, né? Então, olhando aí na palavra, os símbolos são os elementos que tomavam as formas de Deus. E esses elementos era o falar, e esse falar precisava de um porta-voz. Ou seja, eu quero dizer para vocês, por exemplo, nós temos ali um símbolo, aquele símbolo ele vai representar alguma coisa. Nós vemos lá quando Daniel, no capítulo 7, versículo 1, o profeta Daniel, ele começa a escrever uma visão, né? Ele relata a visão, escreve ela, para depois ele poder falar, ele declamar, né? Proclamar, colocar isso em prática. Então a visão representava ali o grande mar, no capítulo 7, versículo 1, o grande mar, que estava representando todo o povo, toda a população, a humanidade perdida, desorganizada, não havia organização. Então Deus deu ali uma visão simbólica para que o profeta pudesse usar daquele símbolo e falar para os demais o que estava ocorrendo naquele tempo, e eles precisavam se consertar. Então esta é o simbolismo, né? Esta é a forma didática de Deus trabalhar para que o homem pudesse entender as razões pelo qual vinha a vontade do reino sobre as suas vidas. Então Deus usava o simbolismo, Deus usava as alegorias para que o homem, né, pudesse entender, compreender de uma forma mais natural como seria então agora o desejo, a vontade, a revelação de Deus para o coração deles. E ele precisava usar alguém. Quem que Deus vai usar? Deus vai usar você, meu querido. Deus vai usar nós que estamos aí aprendendo a palavra para passar essa mensagem para frente, para que os outros membros e também irmãos, né, liderança, possam compreender que há um chamado de Deus para nós e a revelação está aqui na palavra. A alegoria é a palavra, o simbolismo é a palavra. Nós temos os elementos da parte de Deus e nós precisamos apenas ser porta-voz de Deus
para pregar, para anunciar esta grande e maravilhosa palavra. Então, eu quero que você entenda que ali em Efésios, capítulo de número 4, e o versículo 11 aponta aqui na lição pelo menos 5 tipos de ministério, né? Nós temos aí pelo menos 5 tipos de ministério. Diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha só, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. São 5 elementos aqui que nós vamos ver que apresenta o ministério, né, que Paulo está mostrando ao povo de Efésios ali, que fez parte da igreja primitiva da época ali, na igreja o qual eles iniciaram, né, depois de Cristo ali. Então o apóstolo Paulo teve que organizar essa mensagem, organizar toda a estrutura da igreja nessa questão ministerial, e foi extremamente importante. Eu quero que você anote isso aí, que foi extremamente importante na liderança da igreja local, da igreja do primeiro século. O ministério profético foi extremamente importante. E nós vamos ver aí um pouco mais para frente que dá a ideia que esses ministros de Deus, né? Ministério fala na origem da palavra remar, né? Remador, aquele que conduzia a embarcação, aqueles que remavam o navio ali na embarcação naquele tempo antigo. Então esse nome tem essa conotação etimológica. A raiz do radical dessa palavra tem origem aos ministros remadores, aqueles que conduziam a embarcação para dar continuidade na trajetória, né, no barco, para que ele chegasse ali ao porto desejado, ao outro lado. Então, observando aí, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós temos Efésios capítulo 3, versículo 5, e também capítulo 4, versículo 11, que dá a entender que os apóstolos e profetas eram companheiros. Dá de entender que eles andavam juntos, né? É claro que o apóstolo é o enviado, tá? Aquele que significa enviado, mensageiro, o apóstolo. E o profeta é o porta-voz de Deus, aquele que falava, que pregava, que anunciava a mensagem. E então a gente vai ver lá em Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, eles andavam juntos, né? Capítulo 3, versículo 5, houve ali uma revelação da parte de Deus, o qual foi manifesta aos apóstolos e aos profetas, né? E também aos profetas. Pode ver lá que aparece aos apóstolos e profetas. E significa esse aditivo e, é uma oração coordenada, a sindética aditiva, o e, né? Que eles estão juntos, ou seja, somando, estão no mesmo, na mesma função, no mesmo ofício, né? De levar, de transmitir, de se organizar dentro do reino de Deus a mensagem. É claro que o enviado, né, é o apóstolo, e o profeta tem a sua função, que é ali trazer uma palavra da parte de Deus. O profeta traz uma mensagem da parte de Deus. É bom frisar isso aqui, falar várias vezes, para que você, professor, você, aluno, possa compreender que é de extrema importância o ofício, né, de profetas, o ministério profético. Esse ministério tinha a finalidade de desmascarar o pecado, né? Isso aparece aqui na nossa lição, quando nós vamos estar aí no próximo domingo aprendendo esta palavra maravilhosa. O ofício aqui no Novo Testamento era desmascarar o pecado, né? O ofício no Novo Testamento. Então, era admoestar, era consolar, era também edificar a igreja de Cristo, né? Então, o ser humano que entendia que esta mensagem vinha da parte de Deus, ele deveria abrir o coração. Ele tinha que abrir o coração. E aí eu pergunto, nós estamos sendo porta-voz de Deus?
Ah, mas eu não recebi uma revelação. Mas a palavra de Deus é a nossa revelação. É a palavra de Deus a nossa bússola, para o homem perdido, para o homem que vive na carnalidade. Ele precisa viver na vida espiritual, né? Então, os apóstolos, eles abriam ali o campo, né? Abriam um ministério, começavam a formar igrejas ali, mas precisavam de ter aquele que alimentava, como Paulo plantava, Apolo regava. E aí dá de entender que os profetas, né, do Novo Testamento, eles regavam a igreja, mas com a revelação do alto, com a revelação divina que vinha da parte de Deus. No século 8 antes de Cristo, tem algo muito interessante aqui, que foi o profetismo. Foi um momento que aconteceu na história da humanidade, né? Antes de Cristo, no século 8, né? No século 8 aconteceu o profetismo. Foi uma época em que os profetas mais foram escarnecidos. Foi uma época da história, foi uma grande carnificina, né? Eles foram maltratados. Os profetas criaram esse movimento na época, ali entre Judá e também Israel. Foi nos dois momentos, tanto o Reino Norte quanto o Reino Sul. Eles criaram esse período chamado profetismo, e foi um período cruel, muito cruel para com os profetas. Os profetas foram espancados, escarnecidos, surrados, foram presos e também foram mortos. Por causa de quê? Por causa da verdade. Eles transmitiam a verdade. Eu sei que você que é um homem de Deus, um profeta de Deus, claro que você não usa isso como nomenclatura, como titularidade, mas você já recebeu de Deus, você já transmitiu a palavra e você já foi escarnecido. Você certamente já foi humilhado, né? Certamente você já foi perseguido por alguém, às vezes surrado em palavras, porque você diz a verdade. O que é que os profetas diziam quando surgiu o profetismo? Eles tentavam restaurar o monoteísmo hebreu. Eles tentavam, está aqui na lição, que eles tentavam trazer ali o monoteísmo. O que é o monoteísmo? Mono é um, teísmo, Deus, né? Um único Deus, uma única forma de adorar a um único Deus, né? E ali então o tempo, aquela geração estavam enraizados na idolatria. Eles colocavam outros deuses além do próprio Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não permitia isso. Então nós vemos aqui na lição que foi um período de muita crueldade. E ali os profetas então profetizavam a restauração. Claro que toda a mensagem vinha da boca de Deus, vinha do trono de Deus, vinha do alto, e eles eram apenas um mensageiro, apenas um porta-voz de Deus. Eles tentavam ali com a mensagem que vinha através da oração, da revelação, dos sonhos e visões, eles tentavam ali transmitir ao povo com muita dificuldade. Como Jeremias, tentavam levar a palavra, foi perseguido, jogado numa cisterna, humilhado, né? O profeta Isaías, que via cada abominação ali no reino de Israel, né? E ali nós vemos então que os profetas, há 8 séculos, século 8 na verdade, antes de Cristo, eles pregavam ali de forma a combater a idolatria. Tentavam eles denunciar as injustiças, denunciar o pecado, proclamar o dia do Senhor e também trazer um avivamento para restaurar a nação de Judá, que era a restauração vinda do Messias, que viria para nos trazer ali a salvação, né? Em Hebreus 3, versículo 1, está falando sobre o enviado de Deus, né? O profeta, o mensageiro de Deus, o apóstolo de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 1. E então, meus amados e queridos irmãos, que Deus esteja assim falando fortemente no seu coração. É apenas uma pré-aula. Essa lição promete para domingo próximo, aí no dia 16 de maio, que nós vamos estar aprendendo assim, de uma forma mais profunda o ministério de profetas. Eu quero finalizar falando aí sobre o verdadeiro e o falso profeta, o verdadeiro do falso. Como é que surge, né, então, a forma de nós identificarmos o verdadeiro do falso?
Como é que nós vamos identificar um profeta verdadeiro e um profeta falso? Se existe verdadeiro, existe o falso. Se existe o falso, logo existirá o verdadeiro. Então nós temos aí o verdadeiro. O verdadeiro profeta, aqui na lição, no último ponto do tópico aqui, discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Nós temos 3 pontos: a simplicidade e arrogância, pelos frutos conhecereis, e ainda sobre o falso profeta. Mas eu quero falar um pouquinho do profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, ele tem simplicidade e amor. Se é um profeta que profetiza com amor, com humildade, simplicidade, pode ter certeza que este é um profeta que está dentro do oráculo de Deus. Ele está trazendo uma mensagem vinda do trono de Deus para o coração da igreja, com amor. Tá? E esse amor, essa palavra, não é apenas uma palavra falada, literária, né? Mas é uma palavra que é guiada na instrumentalidade do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa palavra ela precisa estar associada aos oráculos de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, olhando aí na simplicidade, Deus falou no Antigo Testamento, através de Jeremias, lá no capítulo 38, versículo 14 a seguir, também Oséias 8, versículo 12, e o próprio Cristo, aqui em Mateus, capítulo de número 23, os versículos anteriores, versículo 24, o Senhor diz: eu vos envio profetas sábios, e vós o perseguireis, e matareis, e açoitareis eles. Né? E então Jesus lá no versículo 37 ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis eu, juntar-vos como a galinha junta seus pintainhos e tu não quiseres. Então Jesus está ali assim de uma forma a reclamar, vamos dizer na linguagem de hoje, reclamando daquele comportamento que Jerusalém estava passando, principalmente em que tange ao ofício, a função do profeta. O profeta é o porta-voz de Deus, ele fala segundo o oráculo de Deus. E ali o homem precisava compreender que ele não estava falando dele mesmo, mas ele estava falando de Deus. É claro que falar do pecado, muita gente não gostaria de aceitar, não gostaria de ouvir isso, porque é forte, uma palavra que causa exortação, Então, o falso profeta, meu querido, é complicado, O falso profeta, ele quer falar somente dele. O falso profeta, ele quer autopromover. O falso profeta, ele quer se beneficiar, O falso profeta quer se beneficiar das coisas. Ele não quer, seguir as regras, a palavra, a doutrina, os bons costumes. O falso profeta, ele sai do contexto cristão. Ele causa, assim, um confronto de uma mentalidade pagã com a mentalidade espiritual, a mentalidade divina. Ele traz uma mentalidade filosófica, carnal, e quer confrontar com a mentalidade espiritual divina. Então, como que nós vamos conhecer? Aqui, segunda lição, nós temos como conhecer esses falsos profetas. Nós temos como conhecer eles. Nós conheceremos pelos frutos. Aqui está registrado em Mateus 7, versículo 15, que é pelos frutos que nós conheceremos a árvore. Então, o falso profeta se conhece através dos frutos deles. Então, aí você já vai ver a origem da árvore, Qual árvore? Qual o profeta? E aí eu quero deixar e quero finalizar aqui com vocês, dizendo aqui uma parte bem interessante, que é um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, que está aqui na lição aqui do professor, não sei se tem na lição do aluno, e diz assim, a igreja que rejeita os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia. Se ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e as injustiças, em João capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11, o que vai acontecer? Então a igreja não será o lugar onde possa ouvir a voz do Espírito Santo. Então, para ler mais, consulte aí Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD,
página 1814 e 15, tá? Então que Deus fale fortemente no seu coração. Eu quero fechar com a conclusão para você. Quase meia hora de mensagem aqui de pré-aula e que Deus vai, assim, de uma forma mais gradativa, né? Acrescentando dia após dia esse conhecimento que falta para o nosso ministério, para a nossa igreja, para nós no dia a dia, para a gente aprender um pouco mais da voz de Deus, o que Deus quer falar, o que Deus quer de nós nesse período, nesse tempo de pandemia, o qual estamos enfrentando. Para finalizar, o profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, os falsos profetismos e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês, até a próxima aula, em nome de Jesus.